Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva você também. Tô aguardando a sua inscrição, aquele like, aquele joinha. E você, olha, acione o sininho, tá bom? E também peço a todos vocês que estão nos acompanhando, mandem suas cartas, escrevam as suas histórias. Sim, todos nós temos uma história para contar. Mande a sua, que eu quero narrar aqui no canal YouTube. E mais, com a sua história, você estará concorrendo às nossas promoções. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, aqui se faz, aqui se paga. Primeiramente, quero cumprimentá-lo pelo canal YouTube Eli Correia. Essa foi uma feliz ideia que você teve, de abrir um canal no YouTube para que nós possamos contar as nossas histórias. É uma forma que aqueles que conhecem você, que são seus fãs, de extravasarem todos os seus sentimentos, suas dores, suas revoltas, seus amores, suas mágoas. Sim, e é dessa forma que nós nos sentimos melhor. Eu sou uma professora universitária de serviço social e casada com um empresário, dono de uma rede de mini mercados. Tenho 2 filhas maravilhosas e nosso lar é formado por uma família linda, onde impera a lei do amor ao próximo e da caridade. Na verdade, seguimos a doutrina espírita kardecista, cuja base do ensinamento é mesmo o amor e caridade, e a comprovação de que a vida não termina com a morte e que existe a lei do retorno. Sim, nós acreditamos na lei do retorno. Nós acreditamos que a vida não termina com a morte. Aliás, o centro que frequentamos, na Penha, tem o nome de Grupo Kardecista Amor e Caridade. Mas o sentimento de revolta que trago em mim, apesar dos estudos espíritas, é com o meu único irmão, que pagou um preço muito alto pelo que fez com o nosso pai. Porque o ditado popular que diz que aqui se faz, aqui se paga, não é somente um simples ditado da boca do povo, não. É sim uma frase revestida do mais profundo sentimento de análise e reflexão, para entender que os pecados são, sem dúvida, pagos no plano espiritual, mas podem ser quitados ainda em vida, aqui na terra, quando as circunstâncias exigem uma pena mais severa. Então, eu vou direto ao caso. Meu pai, conhecido pelo sobrenome e chamado de Seu Rodrigues, todos o conheciam por Senhor Rodrigues, Seu Rodrigues. Ele nasceu em Funchal, na Ilha da Madeira, lá em Portugal. Aquele bonito pedaço de terra plantado no Atlântico e que pertence a Portugal. Ele nasceu lá, em Funchal, na Ilha da Madeira. Ainda jovem, ele veio para o Brasil, trazido pelas mãos de um tio dele, irmão do meu avô, que havia comprado uma padaria em São Miguel Paulista e precisava de alguém de confiança para trabalhar com ele na padaria. Tanto que, com o passar dos anos, esse tio faleceu e o meu pai herdou a padaria, onde eu e o meu irmão fomos criados, pois meus pais moravam em um apartamento em cima da padaria. Foram 54 anos que meu pai viveu naquele lugar, naquela padaria, até ser devorado, ser consumido, vamos dizer assim, pela força de uma diabetes incontrolável. Quem tem diabetes sabe, quando ela é muito forte, quando ela é muito alta, aos poucos foi arruinando a vida do meu pai. Meu pai, antes tão esperto, tão esforçado, tão lutador, foi perdendo as forças devido a essa diabetes. Armandinho, meu único irmão, trabalhou na padaria desde criança. Enquanto eu criei asas e saí voando à procura de um diploma universitário, até chegar onde eu cheguei, com um bom emprego, graças a Deus, com um marido, como eu disse, empresário do ramo de comércio,
e com as minhas filhas jovens, casadas e que já me deram netinhos. Meu irmão sempre maltratou meu pai e minha mãe. Sempre foi uma pessoa grossa, estúpida, ignorante e extremamente materialista, que somente pensava numa coisa chamada dinheiro. Com a diabetes, meu pai acabou perdendo o pé direito. Ele acabou perdendo o pé direito e passou a se movimentar de muleta. Não demorou muito e foi preciso amputar também metade da perna esquerda. E ficou então condenado à cadeira de rodas e à cadeira de banho, até o fim de sua vida. Com isso, o meu irmão assumiu por completo o comando da padaria e pagou a minha parte da herança, até porque eu não queria envolvimento de negócios com ele. Mas ele começou a judiar muito do meu pai. Ele sempre maltratou. Ele nunca foi aquele filho que tratou assim o pai com amor, com carinho. Mas agora ele começou a judiar mais do meu velho, mais do meu pai, o que respingava em minha mãe, que, coitada, em meio àquela situação, idosa e também doente, acabou falecendo antes de papai. E meu irmão, agora só ele e o meu pai, ele, a família dele e o meu pai, continuava cada vez cuidando pior, maltratando mais o meu pai. Nem sequer um enfermeiro ele contratou para cuidar de papai. E pior, resolveu jogá-lo em um depósito de velhos. É assim que eu digo, porque tem casas de repouso boas, tem lugares bons, mas não, ele fez questão de jogar papai num lugar qualquer. Eu chamo até de depósito de velho. Um asilo nojento, onde aqueles idosos doentes eram atirados ali para terminarem os seus dias e, se possível, o mais rápido. Na ocasião, eu já morava na Moca. E quando soube do que acontecia, eu corri até aquele lugar. Vi aquela situação de abandono em que meu pai se encontrava e fiquei extremamente chocada e revoltada. Tratei imediatamente de tirá-lo daquele asilo e o levei para um lugar chamado Domus, que quer dizer casa em latim. É um lugar, uma casa de repouso maravilhosa, mantida por uma comunidade espírita com médicos, enfermeiros, enfermeiras, um lugar confortável, enfim, um local que já foi até matéria de reportagem de um programa de TV. Mas o meu irmão nunca teve a dignidade de ir ver o meu pai. Meu pai, que não aceitava aquele abandono imposto pelo filho, que apesar de tanto sofrimento que passou nas mãos dele, ele, papai, o amava. Afinal de contas, era filho e ele era pai. Mas ele não se conformava com o abandono do filho. Um dia eu procurei o Armandinho lá na padaria e implorei que ele fosse visitar nosso pai, que o nosso pai perguntava muito dele, que o nosso pai não se conformava com a ausência dele, que estava sofrendo muito de saudade dele. Grosso e estúpido, como sempre, respondeu: "Ah, essa praga desse velho ainda tá vivo? Ele não morreu ainda não? Pô, já passou da hora, eu não vou lá não. Coisa nenhuma, não vou não. O que é que eu vou fazer lá? Eu quero mais é que ele morra e pare de me encher o saco, porque eu preciso tocar minha vida. Eu vou ficar me preocupando? Olha, sinceramente, nem você também me apareça mais aqui." Eu olhei bem para ele, pro meu irmão. Botei o dedo no nariz dele e disse: Armandinho, veja bem o que você está fazendo, porque aqui se faz, aqui se paga. Vá pros infernos você também. Vai essa praga desse velho, que morra logo. Dei as costas e comecei a caminhar. Antes de sair da padaria, eu ainda virei e o Armandinho estava me olhando. E estava com um olhar assim meio de preocupado. Quando isso aconteceu, foi numa tarde de sábado. À noite, Armandinho fechou a padaria às 22 horas. Quando estava entrando no carro,
surgem 2 bandidos armados. Ele é o dono da padaria. Todo mundo sabe, tem dinheiro. Ele tentou reagir e levou um tiro na cabeça. Socorrido pelo resgate dos bombeiros, Armandinho foi levado para o pronto-socorro do Hospital Municipal do Tatuapé. Seu estado era péssimo, seu estado era gravíssimo. Sua mulher o internou no Hospital Santa Paula, na Avenida Santo Amaro, que é uma entidade particular. Ele, Armandinho, estava em estado gravíssimo, estado vegetativo, vivendo com aparelhos conectados por todos os lados do corpo. Isso tudo por uma tentativa de reação. E os bandidos não se fizeram de rogados. Lhe deram um tiro bem na cabeça. E agora, o resultado, ali no hospital, ele praticamente em estado vegetativo. Minha cunhada, depois que isso aconteceu, a minha cunhada, perdida, desesperada, acabou vendendo a padaria e foi morar em um outro lugar. O tempo foi passando. Dias, meses. Como meu irmão não tinha plano de saúde, as despesas hospitalares foram se tornando insuportáveis. Até que o dinheiro acabou da venda da padaria, que se vendeu muito bem, mas o dinheiro acabou. Um dia acaba. E Armandinho, depois de 1 ano e 5 meses, acabou falecendo de vez. Meu pai morreu no final do ano passado, sem saber do que tinha acontecido com o filho. E morreu chamando pelo filho, mas morreu em paz, ali na casa de repouso Domus, assistido por médicos e enfermeiros, e muito bem tratado. E quanto ao meu irmão, quando eu disse a ele aquela frase, no último dia em que eu o vi consciente, sinceramente, não falei no sentido de que uma desgraça pudesse acontecer com ele como aconteceu. Eu disse mais como uma frase que o povo fala, que todo mundo conhece: aqui se faz, aqui se paga. Mas, sinceramente, eu não me arrependo do que disse. Porque, sem dúvida, a mais pura verdade aconteceu. Naquele mesmo dia, naquele sábado à noite, uma tentativa de assalto. Um tiro na cabeça. E Armandinho fica em estado vegetativo. Não tinha plano de saúde. A esposa vende a padaria. Todo o dinheiro foi embora. Acabou. Aqui se faz. Aqui se paga. E que isso sirva de exemplo para todos. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Aqui se faz, aqui se paga. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.